Modo de pensar do cristão. Efésios capítulo 4, os versos 20 a 24, o apóstolo Paulo nos fala sobre este importante acontecimento que ocorre na vida daqueles que foram alcançados pela graça, pelo favor de Deus em suas vidas. Diz o texto: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Observemos nessa porção bíblica desses versos uma regra que é muito comum na palavra de Deus, sempre começando pelo negativo para ir para o positivo. Poderíamos estar pensando, por que não começa pelo positivo? Por isso o Senhor Jesus, ele ensinou seus discípulos que deveríamos falar sim, sim, não, não. O que passa disso tem procedência do maligno. Pergunto para você, é mais fácil falarmos sim ou falarmos não? Eu acredito que todos concordemos que é muito mais fácil falar sim. Concordar com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas se posicionam, para não haver uma confrontação direta com elas. É mais fácil o que hoje se fala muito sobre o tal de politicamente correto. Concordamos muito mais facilmente do que discordamos de certas posições. E na vida cristã, falar não para determinadas coisas deste mundo, para o pensamento desse mundo, é algo que precisa de muito treinamento, de muito conhecimento bíblico. E o apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus também, tinham esse tipo de procedimento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Era muito comum o Senhor usar primeiro o negativo. E aqui o apóstolo Paulo, ele utiliza dessa formulação linguística. Ele fala a mesma coisa no verso 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. E agora ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. E olhando para o contexto desse verso, nós vemos toda uma argumentação do apóstolo Paulo sobre esse processo da conversão. Pessoas que agora foram transformadas pelo poder de Deus, têm um conhecimento, um convencimento através do Espírito Santo de que são pecadoras,
e agora, através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, estão vivendo uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo. E para viver esta nova vida, nós precisamos aprender a Cristo. É o que ele está dizendo. A vida cristã é um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é a nossa união com Cristo, simbolizada pela igreja. A igreja, ela tem a função de congregar os chamados eleitos em Cristo Jesus e formar o corpo de Cristo, do qual a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Outra importante observação nesse verso 20 é o artigo a. Aprendeste a Cristo. Paulo não está dizendo aprendeste assim de Cristo. Qual é a diferença? Eu posso aprender de, por exemplo, um vulto histórico brasileiro de Tiradentes. Eu posso aprender de Getúlio Vargas. São pessoas que eu não conheci, mas são pessoas reais, que foram reais, que fizeram parte da história brasileira. Tiradentes, o mártir. Eu posso ler livros, eu posso estudar vários aspectos biográficos de sua vida, o porquê ele foi envolvido no que chamamos a insurreição mineira, libertar o Brasil de Portugal. Assim também Getúlio Vargas, por exemplo, que foi um presidente que teve muita influência aqui na história do Brasil. Mas eu não posso aprender a Tiradentes, a Getúlio Vargas. Por quê? Porque eu não fui uma pessoa que teve um contato direto com ele. Nós só podemos aprender a uma determinada pessoa quando nós temos um contato, e esse contato é um contato vivo. Não é de ouvir falar, mas é um relacionamento em que podemos comparar um relacionamento íntimo que nós temos com determinadas pessoas no nosso dia a dia, com a esposa, com os filhos, uma pessoa que trabalha no mesmo ambiente conosco. Nós vamos aprender a essa pessoa. E Paulo está dizendo que Cristo não está morto, Cristo está vivo. Se Cristo está vivo, eu posso aprender de Cristo. Mas como eu posso aprender a Cristo? E esse aprendizagem que Paulo está dizendo, ele é baseado na palavra de Deus. Por isso Deus deixou a sua palavra. E essa palavra é capaz de ensinar a verdade que é Cristo. E quanto melhor compreensão eu tiver da palavra de Deus, melhor vai ser o meu conhecimento do Filho de Deus. Mas isso só é possível no Novo Testamento? Não. A Bíblia é cristocêntrica. Cada livro do Antigo Testamento, a partir do plano salvífico
do que podemos chamar do proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, verso 15, nós já vemos a figura do Filho de Deus, da sua encarnação, da sua morte e sepultamento, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. A partir do Antigo Testamento, todos os livros, podemos encontrar uma figura, uma sombra daquilo que Deus iria realizar no seu conteúdo maior, que foi a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus é uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo falou sobre isso, quando ele estava ressuscitado, no caminho de Emaús, quando ele conversava com aqueles dois discípulos. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 24, verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, mostrando essa centralização das Escrituras na pessoa do Verbo encarnado. João capítulo 5, verso 39, palavras do Senhor Jesus que nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Hoje, muitas seitas falam de Cristo, mas não colocam a palavra de Deus no sentido de um paralelismo, de uma correspondência. Usam o Senhor Jesus Cristo, mas usam outros ensinos, outros livros que compõem o seu ensino, a sua doutrina. E isso não funciona, porque a palavra de Deus é aquilo que mostra o Senhor Jesus Cristo, revela o Senhor Jesus Cristo. Podemos ver que o homem incrédulo, ele é espiritualmente ignorante. Paulo fala sobre isso em Atos capítulo 17. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas notifica a todos e em todos os lugares que agora se arrependam. O Evangelho de Cristo tem sido pregado, tem sido anunciado, tem sido proclamado, e mais ainda nos meios, na nossa contextualização, com tantos recursos que podemos ter de anunciar o Evangelho. Muitas pessoas têm ouvido o Evangelho e já não ignoram mais essa verdade, mas tapam os seus ouvidos, não querem ouvir, porque essa palavra incomoda o seu interior. Rejeitam a palavra de Deus, querem viver na ignorância, buscam outro tipo de conhecimento e repelem a palavra de Deus. Julgam-se sábios e não escutam a palavra de Deus. O homem que ignora as realidades bíblicas, o incrédulo, ele não conhece o Cristo bíblico. Agora, o que Paulo está dizendo nesse texto é que o cristão, ele deve crescer
em seu conhecimento de Cristo a todos os dias. Ele deve crer na verdade, receber a vida e andar no caminho de acordo com o exemplo que Cristo nos dá, não com o exemplo que o mundo oferece. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo nessa porção bíblica de Efésios. Então, a nossa experiência de salvação é mais profunda do que muitos acham que levantaram a mão, receberam um discipulado, foram batizadas e agora acabou. Mas a nossa experiência, ela é mais profunda porque resulta de um posicionamento diante principalmente de Deus, não diante dos homens, diante da igreja da qual ela pertence, não. É diante de Deus, é Deus que é o justo juiz. E aí, o velho homem, a antiga vida, ela deve ser colocada de lado, de modo que podemos agora andar em novidade de vida. Mas essa novidade de vida só pode ser vivenciada pelo Senhor Jesus Cristo em nós. Paulo dizia sobre isso em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Paulo, ele é repetitivo. Se conhecermos bem as suas epístolas, nós vamos ver a sua doutrina, ela é repetitiva. O apóstolo Paulo repete, isso aqui é uma espécie de um resumo, mas ele abrange com muito mais propriedade em Romanos capítulo 5, a capítulo 8 de Romanos, Paulo falando da justificação e da nova vida, ele fala sobre isso. Também quando ele fala sobre isso, em outras partes, mostrando que o cristão agora ele tem que ter uma identificação com Cristo e o que Cristo fez nesse mundo. Cristo, ele se encarnou, ele teve o seu ministério terreno, mas o ápice da vida de Cristo qual foi? A sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, formando pilares, paradigmas importantes para a nossa compreensão da vida cristã. Enquanto o cristão não morrer para o seu eu, ele vai viver em conflito, em crise consigo mesmo, porque ele ainda tem muito da velha natureza. Ele precisa morrer. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 6, que é um capítulo que fala do batismo. Mas não é só o batismo no ato físico, é a questão da nossa união com Cristo. Sepultados, pois, com Cristo foste no batismo, esse é o simbolismo verdadeiro. O velho homem foi sepultado para que o novo homem fosse ressuscitado em Cristo para viver em novidade de vida. Uma representação que nós fazemos quando somos batizados, e agora nós temos que entender que o nosso posicionamento é diferente. Nós agora estamos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo enfatiza isso nessa mesma epístola, no capítulo 2, verso 4 a 6, ele diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse ensino, ele tem o seu paralelismo em Colossenses capítulo 3, que começa: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, não nas coisas terrenas. Por isso, como cristão, devemos entender que nós não mudamos apenas nossa maneira de pensar. É isso que Paulo está dizendo. Agora, nós temos que pensar como pensa o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, fala que nós temos a mente de Cristo. Agora, a minha mente, ela tem que ser preenchida com Cristo, não preenchida com a poluição deste mundo, com muitas coisas erradas que vêm desse aparelho, daquilo que nós lemos, nos informamos, conversamos. Não, eu tenho que focar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verdadeiro alimento. E não somente na nossa maneira de pensar, mas também entender que nós, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, no final, ele fala que nós somos concidadãos dos céus. Tem muita pessoa querendo ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Infelizmente, muitos jovens não encontram emprego, não encontram uma projeção e às vezes sonham de sair do Brasil. Mas sair do Brasil e ir para, por exemplo, Estados Unidos, como nós vimos recentemente com o nosso presidente, abrindo mão do visto, a mesma reciprocidade não se encontra lá. A pessoa tem que passar por uma triagem, ir no consulado aqui em São Paulo e preencher uma série de requisitos para conseguir um visto, quanto mais o chamado Green Card, que é uma cidadania. Então buscam essa cidadania americana porque acham que lá vão encontrar melhores oportunidades na vida. E com relação à nossa cidadania celestial, é isso que Paulo está dizendo. Nós temos uma cidadania celestial que muitas das vezes não é almejada da mesma forma, do mesmo empenho que as pessoas buscam coisas no sentido material. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E, portanto, as nossas ideias, os nossos desejos da velha criatura não devem mais controlar a nossa vida. Isso é algo que nós precisamos aprender, é o que Paulo fala nesse verso 20. É um aprendizagem e uma ilustração que poderíamos dar sobre este processo todo é a ressurreição de Cristo, aliás, de Lázaro. Por que o Senhor operou a ressurreição de Lázaro? Simplesmente para mostrar que ele era um milagreiro, como muitos querem aí na televisão simplesmente focar o milagre e aconteceu o milagre, você foi curada. Tudo isso tem a sua importância, mas tem um fundo espiritual muito mais profundo, uma lição que nós devemos
Se compreendemos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, nós vamos ver que é algo muito mais profundo. O Senhor Jesus queria mostrar ali que Ele tem poder de ressuscitar mortos espiritualmente, mortos que estejam no seu estado mais deplorável possível desta vida. O Senhor é capaz de ressuscitar para uma nova vida. Lázaro já cheirava mal, disse Marta. Ó Senhor, 4 dias, seu corpo já está em putrefação. Não tem mais jeito. E o Senhor ali disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Mostrando que o Senhor tem poder para te dar, prezado ouvinte, uma nova vida. Você que está embaranhado, está com pensamentos errados, já está desgostado da vida, sem perspectiva nenhuma na vida, venha para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele falou sobre isso em João capítulo 5, verso 24, ele disse o seguinte, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o Senhor Jesus Cristo, ainda na ilustração de Lázaro, ele disse uma palavra muito importante, que está em João, capítulo 11, no seu verso 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Agora observem a aplicação espiritual que disse o Senhor Jesus Cristo. Não olhemos somente para o lado físico, que tem a sua importância, mas também olhemos e observemos com olhos espirituais o que o Senhor disse. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O que significa isso? Significa que devemos nos desligar, retirar os velhos trapos de imundícia da nossa justiça. E agora, com novas vestes espirituais, nós devemos caminhar por este mundo. Deixam o antigo homem, o antigo domínio da morte, pois agora Lázaro está vivo. E da mesma maneira, a morte já não tem mais domínio sobre nós, nós estamos vivificados. E eu pergunto para você nessa manhã, por que continuar com vestidos que são como panos de morte na sua vida? Dispam-se do velho homem e se revistam-se do novo homem conforme a justiça de Deus. Foi com base nesse fato que Paulo ele desenvolveu esses versículos. O cristão, ele não pertence mais à velha corrupção do pecado. Antes, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo diz, removam essas mortalhas, removam essas vestiduras antigas. E como podemos fazer isso? A resposta para isso está no verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Essa é a maneira correta de você
estar aprendendo a ser uma nova criatura. A conversão, podemos defini-la como é uma crise que conduz a um processo. É óbvio que a conversão genuína não é fácil. Nós passamos por vários momentos conflitantes com o nosso eu e isso desenvolve uma briga interior. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Mas, com o poder de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos de uma vez por todas uma nova posição como novas criaturas. E a cada dia devemos nos aprimorarmos pela fé naquilo que Ele nos deu. À medida que entregamos nosso ser a Deus, Sua palavra renova as nossas vidas. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. João 17:17 diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Somente através da palavra de Cristo nós vamos ter vitória. À medida que a mente compreende a palavra de Deus, a nossa mente é transformada gradativamente pelo Espírito Santo. Uma renovação que produz uma vida transformada. Podemos fazer uma ilustração com relação ao alimento. Nós, fisicamente, somos aquilo que comemos. Por isso tem dietas, nutricionistas. Então, aquilo que comemos, nós somos fisicamente. Em termos espirituais, nós somos aquilo que pensamos, aquilo que podemos deixar na nossa mente. Não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa mente, mas podemos impedir que ele faça um ninho na nossa mente. Então, o que você pensa é o que você está recebendo diariamente. Por isso, diariamente, o cristão deve se dedicar a meditar na palavra de Deus. Deve buscar um período de oração, como fazia com o Senhor Jesus Cristo. Deve ter uma comunhão também devocional com Cristo e deve se congregar sempre que possível com a igreja do Senhor. Em nenhuma hipótese, se você tem um tempo livre, você pode se ausentar da casa do Senhor. Você deve colocar a casa do Senhor como uma prioridade. Somente uma pessoa que está ocupada no seu trabalho, uma situação de doença, ela tem uma justificativa plausível de se ausentar da casa de Deus. Mas se você troca a comunhão da casa de Deus por uma televisão, por outra coisa, e num shopping, você está redondamente enganado. Você nunca vai alcançar isso que o apóstolo Paulo está falando, e a sua vida vai ser uma vida fragilizada pelas coisas deste mundo. Sua mente
vai ser uma mente claudicante entre dois pensamentos, como acontecia no tempo de Elias. Sua mente vai ser como aquela igreja que o Senhor Jesus disse em Apocalipse: porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Que Deus possa fazer você entender que você precisa aprender a Cristo e ser revestido de um novo homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.